hora. Você está ouvindo a rádio conexãotop.com, rádio da Igreja Metodista em Cuiabá. E hoje um dia especial onde nós estaremos fazendo o nosso terceiro ConectaCast, que é a versão crente do podcast, né? Tem o podcast e tem o ConectaCast. Então, hoje nós estaremos fazendo a terceira versão do podcast. O assunto de hoje é... Quem vai me ajudar a lembrar aí? Lembra aí, Luísa, do assunto de hoje? Tá ligado já? Tá ligado. Graça e Paz, né? Meu nome é Luísa. Pode falar. Tá. Graça e Paz, meu nome é Luísa. Vou me apresentar um pouco. Tenho 20 anos, faço odontologia na Univag e, obviamente, sou cristã. O nosso tema de hoje é o jovem cristão inserido na sociedade. Muito bem. E é diante desse tema que nós vamos hoje conversar a respeito do jovem cristão inserido na sociedade. Cá estamos em uma sociedade pós-moderna, cá estamos em uma sociedade onde a minoria ela briga por direitos iguais, onde a massa ela empurra a minoria, ela tenta fazer com que a minoria fique no lugar dela e a minoria não quer aceitar isso. E talvez seja uma das nossas questões, chamar o jovem cristão de minoria, porque ele é empurrado pela massa, ele é tentado levar a ser aquilo que a massa quer que ele seja. Vamos pensar um pouco nisso e pensar também naquilo que o jovem cristão pode fazer em respeito a essa massa. Pois não, Luísa? Só para complementar, nós somos considerados minorias não porque... Precisa falar com o microfone? Não porque nós somos em menor quantidade, mas sim pela questão da força, por exemplo, de voz, força de comunidade, assim, de ter bastante gente unida em prol de uma coisa só. Por exemplo, quando falam que as mulheres são minorias, é por conta da questão da voz delas dentro da sociedade. Eu até penso, Luísa, que um dos grandes fatores que faz o jovem, a mulher, o negro ser minoria, porque não é minoria no Brasil, o negro, não é minoria. Jovem também não é minoria. Tem jovem aí do lado do vento. Mulher, acho que tem mais mulher para homem, parece que tem 8 mulheres para cada homem, não é? Então não é minoria. Sim. Mas o grande fator que prepondera e faz se tornar minoria é a falta da unidade. Porque se as mulheres, os jovens e algumas classes que se denominam minoria se juntassem num só propósito, a massa seria empurrada com muito mais força. Mas por que a massa vence? Por que a massa consegue levar essa dita minoria? Porque ela não se une, porque a minoria, né, começamos a chamar de minoria, vamos continuar, ela não se une no propósito de viver o mesmo objetivo, né? Pelo contrário, elas vão cada um pende para um lado e aí Deus por todos ou contra todos e assim vai. Isso, e exatamente era isso que eu estava pensando quando eu estava vindo. Eu estava pensando, quantas amigas cristãs eu realmente tenho? E aí eu parei para pensar que às vezes parece que, assim, as pessoas mais se desviam do que viram cristãs. Se convertem. Era essa a palavra que eu estava pensando. E às vezes é justamente porque não tem essa união. Às vezes lá fora a gente acha mais amigos fiéis do que dentro da igreja. Sim. Justamente o que o senhor falou, por questão da falta de união que existe. Muito bem. Tá aí uma coisa que a Luísa falou que é muito importante, acho que a gente pode começar por aí. A unidade dos jovens na igreja. Por que não existe essa união? Por que a união, ela não, já que nós somos cristãos, temos o mesmo objetivo, falamos a mesma língua, vivemos o mesmo propósito, por que você acha que a unidade é fraca? Agora eu passo para você, já falei. Porque vai lá, Ganhando. Se é que você concorda com a Luísa, né, Ganhando? Primeiramente boa noite, né? Boa noite, boa tarde, dependendo O lugar do lugar em que você está. E primeiro eu sou canhanga, né? Sou jovem, angolano. só não parece. Parece demais. Esses dias, 2 vezes pensaram que eu tenho 17 anos. Eu falei,
Ó, Caio, É estamos assim, ao né? vivo aqui, hein? Mentir ao vivo é pecado. Queria falar Mentir já é pecado. E ao vivo então, como você? Só piora, então. Então, tá, mas é verdade. Eu fui confundido 2 vezes como alguém que tivesse 17 anos. Eu sou Caianga, sou jovem, né? Estudante de teologia e eu faço parte dos jovens da Igreja Metodista de Cuiabá, jovens de excelência, da qual eu lidero junto com a Luísa aqui. E dizer assim, é muito mais fácil o mundo concordar do que a igreja concordar naturalmente mesmo já, porque o mundo não tem algo assim pré-estabelecido, tá, isso aqui é que é a regra. O mundo, ele muitas vezes se deixa levar pela massa, aquilo que nós falamos, né, a massa, aquilo que está na moda, aquilo que todo mundo segue, aquilo que todo mundo vai. E não tem assim um padrão, um entendimento, uma estrutura daquilo que se deve fazer, o que não se deve fazer. E no mundo encontramos de todo tipo, e eles se unem e vivem assim. Já na igreja não, por meio da palavra, é mesmo que tem sido muitos argumentos de fazer se separar. Por exemplo, o cara que é pentecostal e quem não é pentecostal. O pentecostal, ele está buscando ficar com aquele que é pentecostal, né? E o que não é, ele quer ficar só também com aquele que não é, e acabamos tendo aqueles preconceitos santos, né? E isso é que acabam causando separação, né? Separações entre nós. Então, por isso é que eu acho que não há muita união dentro dos crentes por causa disso. E outra também é que geralmente para você Não está sendo gravado. para você identificar conexãotop.com. Pode continuar. Aqui é livre, aqui a gente conversa no meio, embora, mas é o link da rádio. Está saindo ao vivo na rádio, mas depois que vai para o YouTube e para o Face. Sim, esse povo aqui, problema. É que você está custando demais para encerrar. Sim. E uma Ataia Viriato. Uma questão também é que é muito mais fácil você identificar aquele que não vai para a igreja do que aquele que vai para a igreja. Tipo, você entra num novo serviço, né? Você não vai dar-se de cara com as que são já os cristãos, entendeu? Você começa também assim, receoso, parece... No grupo de jovem, no grupo da igreja. Parece que todo mundo aqui não é crente, parece que eu sou o único crente. Você acaba tendo já aquele negócio assim, né? E agora o não descrente não, ele chega, já está na turma, já vamos, na sexta-feira vamos beber uma, vamos tomar uma, vamos sair aqui, tem isso, tem aquilo, já se convida o crente, ele fica meio que acanhado. Acho que essas são umas das causas que fazem não ter muita unidade, né? E outro é o nosso entendimento teológico. O próximo podcast nós vamos ter uma campainha. Vamos ter. André, quer dar alguma opinião? Quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Você está resolvendo aí, né? Eu vou discordar e concordar com o Canhanga. Eu vou discordar no ponto de vista denominacional, no ponto de vista congregacional, pensamentos diferentes, pentecostal, neopentecostal, tradicional. E eu vou concordar na seguinte maneira. A Luísa fica quanto tempo na faculdade por dia, Luísa? Umas 12 horas. Por dia. Por dia. De segunda a... De segunda a sexta, E quando você... eu não tenho até a noite. Isso Entendi. aí, entendeu? E quantas vezes você vai na igreja por semana? 2, mas é por conta da questão do horário. Por exemplo, Sim. quinta-feira até a noite eu tô lá na clínica atendendo. Não tenha dúvida. Mas é do... Mas esse tempo que você fica na igreja, quanto tempo você fica? No máximo 3 horas, no máximo. É por aí que eu quero vocês entenderem a pergunta, o porquê da eu tava pergunta. pensando nisso também. Porque uma das coisas é que o mundo, ele exige muito de nós. Por exemplo, eu faço faculdade no período da manhã. O Canhanga faz 2 faculdades. Trabalha o dia todo numa grande empresa aqui em Cuiabá. Quanto tempo você passa fora da igreja e quanto tempo você passa dentro da igreja? Esse período que a gente fica distante, querendo ou não, a gente não fica isolado. A gente não fica isolado, a gente acaba criando amizades. E o grande problema é que muitos não sabem fazer amizades.
ele acaba se envolvendo com a amizade, ao invés de envolver a amizade no mundo dele. Ao invés de ele testemunhar Cristo, falar do amor de Cristo, mostrar quem ele é, mostrar o que é eterno, que é o que de fato é o que importa, que é o que é eterno, ele vai se envolvendo naquilo que o mundo está oferecendo. É aquilo que eu falei no início, é a massa empurrando a minoria, porque lá você é minoria. Talvez tenha lá quantos crentes? Tem uns crentes por aí. Tem uns crentes lá. Não é a maioria. Não é a maioria. Vocês estão entendendo? Então, esse é um dos fatores que me preocupa muito. Mas eu acho que, como cristão, a gente precisa se impor mais. Sim. Se colocar mais como... Porque quem tem a palavra da eternidade, gente, somos nós. O mundo tem a palavra passageira. A bebida é passageira, a droga é passageira, a amizade é passageira, o sexo é passageiro. Tudo nesse mundo é passageiro, mas a eternidade em Cristo não é passageira. E quem tem a palavra da eternidade é a igreja do Senhor Jesus. Tocar a campanha aqui para poder falar. Liga para a campanha, senão não fala não. Igual o senhor falou sobre amizade, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades do jovem na sociedade mesmo, porque, igual o senhor falou, a massa empurra a gente, a massa leva a gente a parecer que as coisas que eles fazem é normal. E é bom. É bom. Deixa isso daí, isso aqui que é viver, isso daqui que é bom, e a gente, alguns, né, acabam se levando, né, pela massa, né? Uhum. Exatamente. Eu acho que o que você acabou de falar é fundamental. Porque o discurso, ele não é um discurso, vamos para o inferno, vamos ver o capeta ali. Não é esse o discurso. É vamos curtir, vamos fazer a cabeça, vamos se alegrar, vamos passar uma noite de boa, não é essa a proposta? E a gente acaba se levando, quando na verdade o cristão verdadeiro, ele tem que ter na mente que ele tem que fazer a diferença. Por mais que ele seja minoria, ele precisa fazer a diferença onde ele está. E eu dou um recado aqui para todos os jovens que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo pela Rádio Conexão Top, estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Você e eu, nós temos um desafio muito grande pela frente, muito grande. E se a gente for parar para pensar, eu vou citar o Wesley. O Wesley falou o quê? Lembra disso? Me dá 10 homens. Sim. Primeiro foi 10, depois foi 100. Me dá 10 homens que temam somente o Senhor e que tenham medo do pecado, e eu ganharei a Inglaterra para o Senhor. Mas na frente ele fala o quê? Me dá 100 homens que temam somente o Senhor e tenham medo do pecado, e eu ganharei o mundo para o Senhor. Você está entendendo? Então eu duvido, eu dó, que aonde a gente está não tenha pelo menos 10 jovens. E não estamos falando de mundo não, estamos falando de faculdade, estamos falando de trabalho. Se a gente une forças na unção do Espírito, rapaz, pode vir a massa que for, pode vir uma reta escavadeira, que não há quem suporte o poder de Deus. Não há quem suporte. Está entendendo? Então assim, eu acho que a igreja, os jovens, eles precisam entender isso. E é diante dessa pergunta que eu faço a segunda pergunta, que eu vou aprofundar nela. A segunda pergunta é a seguinte: atração. Hoje nós estamos vivendo um tempo pós-moderno. A pós-modernidade, ela vive a atração como ponto culminante para trazer. Aí eles atraem como? Luzes, pinta a parede de preto. Isso é novo, isso tem 5 anos. Não tinha. E a igreja tem 2000 anos. Luzes. Conheci uma igreja que investiu 29 mil reais em luzes para atrair jovens. Aí a minha pergunta: essa atração gera conversão ou inchaço? Vou falar. Eu acredito que traz somente inchaço, porque muitas vezes esse tipo de igreja, da igreja que tem muitas luzes, da igreja da parede preta, muitas vezes, não em todos os casos, também Sim. não traz a palavra da salvação. Não Só traz. traz a palavra: você é gigante, você pode, você é corajoso.
E aí eles têm respaldo bíblico nessas coisas, mas eles também não citam o outro lado da Bíblia, né? A Bíblia que condena o pecado, a Bíblia que te mostra como é o inferno, que o inferno existe. Então eu acho que como não tem assim a verdadeira palavra de Deus por trás da igreja, eu acho que isso só traz inchaço e cada vez mais. Tanto que eu acredito que muitas igrejas na pandemia fecharam porque não tinham verdadeiros adoradores na igreja. Estavam inchadas e aí acabou a luz, vamos embora, não tem mais o que fazer. Então, pra que eu vou ficar só ouvindo, por exemplo, quando tava a pandemia lá doidada e teve que fechar tudo, como que eles iam ficar em casa só ouvindo? Sendo que a atração deles era ver as luzes, a igreja pintada de preto e todo mundo lá super bem vestido, todos jovenzinhos. Não tem, eles pensaram, não tem graça, entre aspas, ver essas coisas. Então, na minha opinião, é somente inchaço. Muito bem. Canhanga? Na verdade, eu acho assim que se a atração for o objetivo principal da igreja, então ali está errado. Se for o elemento principal da igreja, ele olhar para os bancos e falar, não, precisamos preencher esse banco, precisamos encher aqui a igreja, precisamos aumentar o nosso orçamento, precisamos aumentar os nossos lucros e tal. Então vamos colocar aqui luz, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo, as pessoas vão ver. Se esse for o principal objetivo da igreja, dessa igreja, então está errado. Mas agora, se ela for usada como um dos elementos para dar prosseguimento do evangelho, né? Para tornar o lugar mais bonito, mais confortável, todo mundo gosta de sentar numa boa cadeira, sentar, ter ar-condicionado dentro da igreja, você está ouvindo aquela música lá na hora do louvor, não tem aqueles corta, não corta, a irmã meio desafinada tocar o louvor. Então, se você procurar melhorar essas coisas dentro do culto, eu não vejo problema nenhum em fazer isso. O problema eu só vejo que se isso for o fundamento, é igual o que Jesus fazia. Jesus curava, Jesus dava pão e peixe, Jesus fazia grandes milagres, né? Numa festa que tinha tristeza, Jesus veio, transformou a água em vinho, trouxe alegria, então Jesus usava coisas ou fazia coisas que beneficiavam as pessoas, mas só que chegou no momento em que as pessoas estavam sendo atraídas somente por causa do pão. Aí Jesus chegou e falou, não, tá errado. Não, se é o pão que vocês estão a seguir, vocês daqui vão tomar chicote. E apanhando e foram embora. E é desse jeito que tem que ser lá na igreja, né? Se você usou luzes, usou ambiente, usou pintar, usou tal, se o povo está passado, você já aprende o evangelho pesado. Tô caçando o sininho, não tô achando o sininho. Eu comecei só a falar, não terminei ainda. Não, terminou. O Mateus terminou. André, quer compartilhar? Quero falar. Eu concordo com os dois. É bom um lugar arrumado, chique e tal. Mas depende do qual é o propósito deles para isso. É só para chamar a atenção do jovem, só para lotar a igreja? Eu acho que depende do que eles querem com isso. Dependendo, acaba sendo só um inchaço mesmo. Semana que vem, nós vamos falar sobre neopentecostalismo aqui, o podcast. O ConectaCast vai ser sobre o neopentecostalismo. Eu vou juntar os dois. Eu vou juntar a pós-modernidade e o neopentecostalismo, que são dois momentos diferentes e são dois atrativos diferentes, para vocês entenderem o que acontece. O que o neopentecostal faz para atrair? Que, na verdade, deixa eu falar para vocês quais são as igrejas neopentecostais. Universal, Mundial, Igreja da Graça, Plenitude do Poder de Deus. São essas igrejas de massa. E eles, a exemplo do que a Luísa falou, não pregam a salvação, pregam cura. Qual que é a pregação da Igreja Universal? Venha ser próspero. Venha ser próspero. Qual que é a Igreja Mundial? Venha ser curado. Qual que é a pregação da plenitude? Venha receber unção, tanto que ele joga unção de balde na pessoa. Está entendendo? Então, o atrativo, diferente da igreja pós-moderna, é sempre voltado para alguma coisa que chama a massa. Essas igrejas elas vão estar sempre cheias. Por isso que eu usei o termo inchaço. Porque, por exemplo, cadê a plenitude hoje?
Ninguém vê falar mais. Cadê o Agenor Duque? Sumiu. Cadê o Valdemiro Santiago, que teve uma época que aqui no Mato Grosso não existia canal e nem horário que você via outra coisa a não ser Valdemiro Santiago? Cadê? Os templos estão fechando, estão com dívidas milionárias, aluguéis atrasados. Isso é verdade. Cadê a Igreja da Graça? É a instituição no Brasil que mais deve para a Receita Federal. Sabiam disso? É a instituição que mais deve. Por que a bancada evangélica é tão forte? Para defender esses detalhes. Então, eu estou falando da igreja neopentecostal. Agora, quando eu falo da igreja pós-moderna, eu já falo de um outro estilo. É aquela que pinta tudo de preto para atrair o jovem. Nem banco tem na igreja. Nem banco. Tudo neon por lá de fora. E eles contratam. Isso é contratado. Não sei se vocês sabiam disso. Eu estou falando isso aqui para qualquer um que quiser falar, discutir. Você tem meu telefone 6599658899. Você pode falar. Infelizmente nós não estamos ao vivo pelo YouTube, mas você pode deixar seu comentário no YouTube, pode mandar sua mensagem no meu telefone. Vou repetir: 65999658899. Eles contratam músicos profissionais, os músicos são contratados para fazer shows a fim de atrair pessoas. Shows. A palavra da salvação, inferno, céu é abolida. Uma coisa que eu me preocupo muito. Hoje, muitas igrejas se declaram não creem em Deus. Sabia disso? Não acreditam em Deus. Mas se reúne para quê com a Bíblia? Porque a Bíblia é um ótimo livro filosófico. Um ótimo livro filosófico. Então, com essa pergunta, eu deixo aqui o meu parecer dizendo o seguinte: eu posso não ter 100, 200, 300 jovens na igreja, como você tem talvez. Posso não ter 1000 jovens como você tem. Mas os que eu tenho, todos eles ouvem. Podem ser que eles se desviem, mas vão se desviar sabendo que vão para o inferno. Porque toda vez que a gente tem a oportunidade, nós estamos falando da palavra de salvação. E a igreja pós-moderna, a igreja neopentecostal está faltando com essa palavra. É o reteté, é desenrolar o manto, é a palavra profética. Ontem, conversando com um casal, e eles vieram falar para mim que eles receberam 2 palavras proféticas. Eu perguntei: alguma delas vocês foram na Bíblia? Não, não fomos. Alguma delas o profeta citou a Bíblia? Não, não citou. Então, antes de julgar a profecia, se é certo ou errado, vá na Bíblia. Nunca julguem o profeta, viu, gente? Aprendam isso. O profeta não se julga. Quem julga o homem é Deus. Mas a profecia, nós temos todo o direito de julgar. E se estiver contrária à palavra de Deus, é do homem, é maldito, é do capeta, pode ser do diabo que for, mas não é de Deus. Só para acrescentar, só para a gente finalizar já esse assunto, sim, sem querer criar polêmica, mas já criando. Não, aqui o negócio é Se o polêmico. senhor parar para O negócio aqui é perceber, polêmico Tayana puro. e André também, os maiores pastores, os pastores mais seguidos das redes sociais não pegam salvação. Não prega, Não pega, só autoajuda. Só autoajuda, livro de autoajuda, e ainda diz que é baseado na Bíblia. E eu vou te falar uma coisa, Luísa. Eles se baseiam na Bíblia. Só que, assim como uma seita, toda seita é baseada na Bíblia. Só que qual que é a base que eles fazem? Eles pegam trechos isolados, pegam um trecho aqui, um texto ali. Com textos isolados, eles criam um pretexto. Eles formam uma ideia. E é bíblica a ideia. Está formado, pegou da Bíblia. Só que não tem contexto bíblico, não tem proposta de salvação, é autoajuda. Hoje, outra coisa, acabou pastor pregador, não está na moda mais. Pastor que prega está fora da moda. Hoje está na moda o pastor coach, aquele que senta no banquinho de bermuda, camisetinha grudada no corpo, ou então senta numa poltrona, cruza a perninha e vai falar
de autoajuda, de você pode, você consegue, você conquista. Quer dizer, é a mesma coisa que fizeram os neopentecostais, só que agora com outra roupa. Só trocaram de roupa, mas a confusão continua a mesma. Sim, quando eu me converti, eu adorava ouvir um pastor X na internet. Eu adorava. Fala o nome dele. Não. Não. Não, fala não. Eu lembrei essa semana, eu comentei ninguém, eu tô doido pra lembrar o nome do Felipe, nem falar, eu esqueci Não. o nome do abençoado. Aí, por exemplo, tem acho que Paulo que fala sobre quando a criança vai crescendo, ela para de pedir o leite materno e começa a comer alimentos sólidos. Sabe esse versículo? Sim. E aí foi isso. Quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança, comia as coisas de criança. Hoje que sou homem, faço e como as coisas de homem, de adulto, né? Aí eu vejo isso como você ter consistência naquilo que você está fazendo, naquilo que você está ouvindo. Por exemplo, depois de assim, uns meses ouvindo e tudo mais, eu parei para pensar, mas só prega notícia boa, né? Tá faltando assim uma coisa para te dar aquilo, né? Sim. Aquele espírito fervoroso. Tá faltando consistência, tá faltando eu me alimentar mais de palavra, do que seja. Então aí eu percebia que pra mim aquilo já não fazia mais tanto sentido. Poxa vida, toda semana só palavra de bênção, só boas notícias, você vai vencer, você vai conseguir superar, mas cadê o verdadeiro evangelho? Aquilo não sustenta quem é verdadeiramente cristão. Você não se sente sustentado. Não E sustenta. aí eu parei de ouvir e comecei a ouvir realmente quem valia a pena, quem realmente trazia o verdadeiro Ouça o seu evangelho. pastor, filha. Sim, com certeza. Toda semana. Mas assim, às vezes você tá lá fazendo uma coisa, quer parar para ouvir uma palavra, Uma coisa diferente, rapidinho, né? Aham. Uma coisa diferente, normal, do cotidiano. Mas assim, mas são poucos os que vão se ligar. Sim. Aí, por exemplo, se uma pessoa começa a ir na nossa igreja, por exemplo, que tem a palavra viva, Uhum. e vai acompanhar esse pastor, vai chamar muita mais atenção no outro. Por isso que é o inchaço e por Sim. isso que as igrejas que pregam o evangelho vivo, elas crescem com um ritmo menor, porque o propósito da igreja séria não é inchar a igreja, é salvar vidas e que o crescimento seja saudável. Por isso que eu falei, citei nomes, endereço e tudo mais. As igrejas incharam e hoje desincharam, porque inchaço não é saúde, é doença. Inchaço é doença. E quando a pessoa ela acorda, ela vaza. Ela sai fora. Foi isso comigo. E acontece demais. Eu tenho visto hoje na Metodista, eu vou usar aqui, não vou falar da vida alheia, eu vou falar da vida nossa, já está acontecendo isso. Pastores coach, porque agora está na moda, é coach. Coach, acabou agora de pastor. É o cara que está ali para ensinar, para falar a respeito daquilo que é bom, daquilo que atrai, que chama atenção. Eu tive um exemplo agora há pouco tempo, quando era pastor da igreja aqui no interior, não vou falar o nome da cidade, uma menina chegou em mim várias vezes, falou, pastor, pinta igreja de preto, tem que ser preto, babapá. Cheguei nela e falei assim, me dê uma razão, para que eu pinte a igreja de preto, e eu vou pintar a igreja de preto para você todinha. Aí ela pensou, é porque atrai jovem. Eu falei, atrai para quê? Atrai por quê? Fala para mim. A conversão? A transformação de vida? A mudança de mentalidade? A metanoia? Não, mas atrai. Filha, atrair eu não quero. Eu acho que o negócio ganhar. Acho que o negócio é esse. O Ó, negócio é. ó o sininho aqui, ó. Tem que bater pra passar a vez. O canhanga, Só na minha vez sininho tem que bater aberto, sim, né? Só na sua vez. Tá ao vivo. Aí, ganhando. Aí você fica enrolando aí, já bate o sininho. Tá ao vivo, aí tem que estar ao vivo, tá no Facebook. Vou ver aqui, quando na minha vez bate o sino. Fala aí, Tá então. bom. Sim, então é assim, o problema tá nisso, né? Se a pessoa vem com essa iniciativa, como essa menina veio, aí tá errado já. Não tem porquê. Não tem É na moda, é a modinha. aí tá errado, vir na moda, vir tal. É a palavra é que é a nossa peneira, a palavra é que é o nosso alicerce, a palavra é aquilo que nos dá o norte, é aquilo que nos define, é na palavra que nós devemos
que nos basear. Agora, muitas vezes nós generalizamos isso, né? Quando estamos a falar assim, por exemplo, eu estava um dia fui numa vigília da igreja, vou falar aqui mesmo o nome, Assembleia de Deus, e eu estava lá na vigília e tal, e o pregador disse assim, eles nos dizem, como é que ele falou? Eles nos dizem que nós somos... Oh, Jesus amado. Quando essa é mentira. Não, então estou Você lembrando substitui aqui. aí, Canhaga, pra outra palavra que tem o mesmo significado. Sim. Mas ele estava dizendo assim, eles nos dizem que nós somos, como que fala? Nós somos... Careta? Pentecostal, careta, ultrapassado. Nós não somos tradicionais, do tipo, Sim. nós deixamos as coisas acontecer, tipo, Uhum. E eu lá dentro eu falei, pô, mas de fora eu sou diferente. As pessoas falam que a igreja aqui é, como que fala? É tradicional, é muito rígida, é a igreja Da da doutrina. doutrina, do tal, mas ele aqui está a dizer que eles falam que eles não são isso. Então eu falei, quem que na verdade define isso? E é a mesma coisa que às vezes acontece com isso. Tipo, nós quando falamos assim de neopentecostais, muitas vezes nós estamos a falar da igreja do movimento, da Sim. igreja que faz, da igreja que está aparecendo, que está aqui no Instagram, que está ali, está aqui, está aí. Mas tem igreja que estão a fazer isso, mas elas próprias não se veem como igreja neopentecostais. E elas acabam pregando a palavra, né? Eu tenho exemplo, por exemplo, o Billy Graham, que pese embora que não era desse tempo, né? O nosso tempo pós-moderno, mas ele era o cara do movimento, era o cara que mexia estádio, era o cara que pessoas prontas para se matar ouviam uma ministração dele, e impediam aquele suicídio e tal, mas o Billy Graham pregava a palavra que era da verdade, a palavra da justiça. E outro também que morreu agora há pouco, David Wilkerson, também pregava a palavra da justiça e verdadeira. A igreja dele era lotada. E outros também que tem igreja lotada, tem, como que fala? Tem... telões, essas coisas aí, tudo chique. Mas você vai ouvir quando está a pregar, está a pregar a palavra da verdade. Então, por isso é que eu falo, eu penso assim, tipo, não é essas coisas aqui exatamente que é o problema, mas se usa essas coisas tipo para atrair só as pessoas e passar a mão nas feridas, então tá errado. Se ele vê aqui na igreja, ele vai ouvir sobre pecado, vai ouvir sobre verdade, vai ouvir sobre inferno, sobre salvação, sobre condenação. Se tem ou não tem luz, aí já é outra coisa, mas agora a questão é o que Está sendo falado. está sendo falado, entendeu? É esse o meu pensamento, não sei. Pode falar, Luiz, André. André quer falar? Não. André não fala, mas presta atenção, né? Presta atenção. Eu vou pegar a fala do Canhanga e eu vou concordar com ela em gênero, número e grau. Por quê? Porque existem muitas igrejas sérias, igrejas comprometidas com a palavra, que crescem exponencialmente. Por quê? Porque o que atrai não são as coisas, mas é a unção de Deus, é vida de oração, é comunhão, é a palavra de salvação. Isso atrai, isso atrai. Pode não atrair na mesma velocidade, pode não atrair, mas é de fato isso é que deveria atrair as pessoas para a vida da igreja. Isso que deveria atrair, e não essas coisas modinha que vai passar e que passa mesmo, um dia amanhã não é mais, amanhã tá tudo pintando de outras cores e vem cor por aí. Veio uma pastora pregar aqui que ela falou para mim que a parede da igreja dela era preta com oncinha e girafa. Nossa. Cheio de girafinha e oncinha pintada na parede. Não, totalmente. Aí eu falei, mas e aí, pastor? Eu falei, não, é para atrair as pessoas e tal. Eu não discuti com ela, era minha convidada, não vou discutir com o convidado, né? Mas eu acho que nada disso é relevante. O que é relevante é uma vida de oração e que faz a diferença. Eu falo isso porque, por exemplo, agora aqui no Brasil mesmo, e nos Estados Unidos acontece muito também isso. Né? Teve esse evento aí, o TCN, não sei se vocês ouviram falar para esse ano. Cara, você falou para mim todo dia do TCN. falei. Todo dia Tem você um me que agora falava. vai ser nos Estados Unidos, eu queria ir, vai ser mais. Se você puder pagar tudo, eu vou lá. Tá. Nós vamos ter que esperar vir do Brasil de novo.
E assim, ok, eles lotaram o estádio ficou cheio, aquela coisa assim, sabe, dos que normalmente nós vemos que os mundanos só que fazem. E até aquele estádio lotado, aqueles sons grandes, perfeito, coisa bonita, aqueles telões, tudo bem organizado, tudo, você ouve aquela música gostosa, bem feita, tudo bem alinhado. Mas agora você para ouvir o que eles estão a pregar lá, o que eles estão a falar. Estão a falar sobre se entregar como missionário para ir morrer lá no país que é comunista. Estão a falar em adotar a criança que está na rua, está sofrendo, né? Lutar sobre questões das injustiças sociais, entendeu? Lutar sobre... quer dizer, pregar um evangelho genuíno, estavam a falar sobre jejum, sobre renúncia. Então era o evangelho da cruz que estava sendo pregado ali, mas o ambiente era aquele ambiente que é parecido com o da atração. Sim. Né? Então é por isso, é nisso que eu falo, se o meu movimento, o meu esforço for só para atrair as pessoas para encher a igreja, manter a igreja e depois acariciar elas, então não vou usar essas coisas. Luiz André? Mas se você quer saber, uma curiosidade, esse povo que estava lá no Descende era tudo brasileiro. Não era americano, não. Não, tem Eu, americano quando fui também. nos Estados Unidos, eu fui em uma igreja metodista lá. Só tinha eu de jovem. O resto era velho. Ia zoar falando tipo pastor, mas era mais As velho. igrejas nos Estados Unidos estão morrendo. É tipo assim, aquela senhorinha do cabelo branco que usa bengala. E outra coisa que eu ia falar pra você é... Tudo depende de, por exemplo, quem tá lá. Porque eles fizeram uma versão Descende no Brasil online. E aí eu assisti, eu coloquei pra rodar na TV lá em casa. E aí, uma hora, um pastor falava assim, vamos colocar agora tudo isso em ação, né? Vamos curar. Se tem alguém na sua casa com alguma coisa, com alguma doença, coloca a mão sobre ela e comece a orar. E aí, meu pai, ele pode até confirmar isso, depois ele que me contou, porque eu não sabia, ele tava com uns caroços aqui no pescoço, ele tava começando a ficar preocupado. E aí ele falou, filha, ora por mim. E aí eu orei por ele durante o Descende, que estava tudo ao vivo, oramos e tudo mais. Acabou a oração dele, eu acabei a minha, beleza, passou. Depois de acho que uma semana, eu recebi um vídeo do meu pai, que ele mandou no grupo da família, dizendo que ele tinha sido curado. Glória a Deus. Que os caroços haviam desaparecido dele. Então é muito de quem está lá também, né? Sim. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A atração, ela não é pecado. Uhum. Eu trouxe esse termo, mas ela não é pecado. Por exemplo, há 15 anos atrás eu assumi a igreja em Cuiabá. Então eu vou contar a história nossa. E primeira semana, eu sempre conto isso, que o nosso culto ele foi feito à luz do uno do Tiago. O Tiago, ele colocou o carro na porta da igreja e a luz do carro dele era por quê? Porque pegou fogo no quadro de energia da igreja. Quando chovia, alagava a igreja. Alagava mesmo de não ter lugar seco. Você tinha que andar sobre as águas. Ou moer o pé. Entendeu? Qual foi a estratégia que Deus me deu? Qual foi a estratégia? Eu comecei há 15 anos atrás a reformar essa igreja. A Luísa é testemunha disso. Verdade. Eu terminei tem 2 anos. Eu fiquei por 13 anos, 12 para 13 anos, reformando a igreja. E Deus colocou no meu coração o quê? Faça o melhor que você puder naquilo que o seu bolso alcance e o bolso da igreja alcance. E nós fizemos. O forro veio da Alemanha, a cerâmica veio lá do Espírito Santo, as coisas que tem ali são tudo do primeiro mundo. O som, o da época, né? O som da época era o melhor que tinha, hoje já não mais, porque a coisa vai avançando, né? Mas é o melhor, eu já dei uma desatualizada, mas ainda é muito bom o O nosso som. ar-condicionado, muito importante. Ar-condicionado não tinha. Se chegou uma irmã em mim e falou assim, o senhor está criando cobra para te picar. Eu falei, por quê? Colocar ar-condicionado nessa igreja? Eu falei, na sua casa tem ar-condicionado? Esse é Aí ela falou, questão, tem. Eu falei assim, em quantos cômodos? Nos quartos dos meninos, no meu e na sala. Eu falei, então você está criando um ninho de cobra para te picar. Por que na sua casa pode ter 5 ar-condicionados e aqui com 100, 200 pessoas não podem ter ar-condicionado? E botei ar-condicionado lá que quando liga todos e volta para moer, a turma sente frio.
É verdade ou não é? É verdade. Todos os cômodos da igreja têm ar-condicionado, todas as salas, só a cozinha que não tem. Mas agora na reforma, vai começar a reforma agora em abril, nós vamos colocar exaustores, vai colocar uma coifa para tirar a caloria da igreja, gente. Então, você está entendendo? O que nós fizemos? Com isso nós conseguimos atrair pessoas, mas em momento nenhum a reforma, a ampliação foi usada como ferramenta de atração. A ferramenta de atração foi só a palavra pregada e borracha no povo. A Luísa é testemunha, que eu não tenho preguiça de dar borracha no povo, não. É lapada, 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 sem medo, porque a palavra é isso, gente. Jesus, ele falou o quê? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, espada. Espada, ele mesmo falou. Vai ser filho contra pai, pai contra filho, família uma contra a outra, por causa da palavra. Então, quer dizer, eu agora vou mudar isso? Não, vou nada. Para poder agradar as pessoas de maneira nenhuma. Claro que nós fizemos o melhor, com o propósito de fazer o melhor mesmo, porque quando eu olhei aquilo, eu falei, nós numa rua morta, estreita, onde não tem luz, não tem nada, onde uma igreja que está funcionando à luz de carro de automóvel, de luz de automóvel, onde quando chove lá dentro, a gente tem que sair de dentro da igreja e cultuar lá fora. Antigamente, não sei se a Luísa lembra disso também, quando chovia muito, alagava a rede de escoamento de água, não dava conta, a água de fora entrava para dentro da igreja. Agora que o senhor falou, me veio na memória. Lembrou disso? Lembrei. Pois é, vinha para dentro da igreja. A igreja ficava alagada. Só o pastor lá no altar que ficava no seco, quando não subia muita água. Então a gente foi melhorando, foi arrumando, foi organizando, mas a palavra nunca deixou de ser pregada. E não vai deixar de ser pregada. Porque vamos aqui agora tirar o granito e vamos colocar ouro no chão. Pode colocar ouro, pode colocar diamante, pode colocar o que for, vamos tirar os lines, vamos colocar aquelas caixinhas pequenininhas. Isso não é o atrativo principal. O atrativo principal é a palavra. Ou é a palavra, ou então nós estamos ali enchendo linguiça. Nós estamos ali perdendo tempo. Nós estamos ali fazendo as pessoas perderem tempo. Deixa as pessoas em casa assistindo televisão, que elas vão ganhar muito mais. Pelo menos vão ficar sabendo a notícia do Covid, né? Agora é Ucrânia e Rússia. Agora é Ucrânia e Rússia. Sim. Muito bem, já que todo mundo calou, eu vou fazer outra pergunta. Última pergunta. Até porque o povo cansa, né, de ficar ouvindo muito tempo. A igreja metodista é uma igreja com identidade. Só tem identidade quem tem tradição. Nós somos uma igreja tradicional. No ponto de vista histórico. Porque quando as pessoas nos chamam de tradicionais, eles nos chamam de forma pejorativa. Ah, vocês não têm os dons, não acreditam nos dons, não acreditam no batismo do Espírito Santo. E eu sou taxativo. Nós somos tradicionais porque nós temos história. Nós somos tradicionais porque nós temos uma vida para contar. E não por não crer. Pelo contrário. Cremos no batismo com o Espírito Santo, cremos nos dons de línguas, cremos no mover do Espírito Santo e ponto. Agora eu quero desafiar os jovens que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham, para que você possa fazer diferença na igreja que você está. Você não precisa ir para uma igreja modinha. Ontem uma mulher me procurou, fiquei triste com isso, fiquei muito triste. Ah, pastora, lá a igreja tem luzes e tal, atrativa, não sei o quê. Esse negócio da modinha, né? E ao mesmo tempo chegou um casal e veio, pastor, nós queremos congregar aqui. A igreja é um corpo vivo, vai gente, vem gente, isso não deve abalar a gente. Mas eu acredito que nós podemos sair daqui hoje fazendo um compromisso com as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, com as pessoas que estão nos acompanhando pelo rádio, pelo Face, pelo YouTube, a sermos como aquele pastor. Ele era um negro, metodista, eu esqueci o nome dele, foi escrito sobre ele, a Igreja da Rua Azusa. Tá. Lembra disso? William Simon. Simon? William Simon. William Simon, exatamente.
Ele começou a igreja vazia, ele alugou uma casa, um casarão, um barracão, só ele, e ficou vazio durante um tempo. E Deus falou com ele o seguinte: dobra o joelho e ora. E ele começou a fazer isso sozinho. Dobrar o joelho e orar dentro da igreja. Esse cortando aí mesmo, né? Esse aqui é um negócio. Tem a modinha que atrai o povo, que faz o povo encher. Mas tem outra coisa que também faz encher. Tem outra coisa que também faz a igreja ficar lotada, que é a unção, que é a oração, que atrai. E Jesus, na época, ele tinha isso. Jesus era aquele que chegava, o movimento dele fazia lotar a igreja e tudo mais. E hoje, na atualidade, eu também vejo pessoas assim, que é pela unção, não é por moda, não é por invenção que ele faz, mas é mesmo pela unção de Deus Na vida na da igreja. vida dele que ele faz. Eu me lembro agora de um pastor de lá de Angola, né? E ele já era conhecido, ele pregava bastante palavras genuínas mesmo, palavra de transformação, palavra viva mesmo, contra o pecado, rema, palavra de Deus. Não é gema, não é rema. E aí quando a igreja ele fez um desafio dele assumir um trabalho, ele bem que podia assumir um trabalho e colocar o nome dele. Se ele colocasse o nome dele, a igreja ia ficar lotada, o povo ia vir porque já ele conhece. Mas o que ele disse? Ele falou: não, eu não vou colocar o meu nome, não vou começar com pessoas já grandes, vou começar num canto aqui escondido, dentro de um terreno para a igreja, que era na avenida. Ele foi fazer a igreja num cantinho pequeno que dava no outro lado da rua, que era também uma rua morta, mais ou menos como a de Cuiabá. E ali ele começou o trabalho, só ele e a esposa dele. E foi começando a ganhar pessoas em pessoas. Quando eu estava lá em Angola, a igreja já fazia 2 cultos. Tinha um culto, a igreja não tinha espaço para as pessoas ficarem dentro da igreja. Fazia um culto, depois fazia outro. E hoje a igreja está maior, um templo maior, e fica lotado. Do mesmo jeito tem 2, 3 cultos, né? E as pessoas vão, mas é por causa da unção. Agora você abre lá para ouvir ele falando, ele pregando. Palavra genuína, é contra o pecado, é dizer, pecado é pecado, não adianta você passar perna no teu irmão, que isso é pecado, Deus o pecado, né? é chicote, até ele tem sido alvo de ataque por causa disso. Mas é nessa perspectiva que eu falo. É aquilo que você falou de Billy Graham, o Simon e tantos outros. Ganharam multidões sem precisar fazer fuleiragem. Não precisa. Sem precisar contratar músico profissional, sem precisar pintar a parede preta, sem precisar fazer virar piruleta, sem precisar ficar inventando moda, dando profetada para o povo, profetada, usa a Bíblia para dar profetada. Fique sabendo que os profeteiros irão para o inferno. Está aqui, ó, Jeremias, leia que você vai ver isso. Se bem que aqui o Billy Graham, ele não... Nos concertos que ele fazia, ele só andava com músico profissional, Billy Graham. Na verdade é o seguinte, existem 2 tipos de músicos profissionais. Existe um músico profissional que é crente, Sim. E se você for parar para olhar biblicamente, quem deve ganhar na Bíblia? Qual foi a tribo que não recebeu herança? É os levitas. Então ele fez alguma coisa errada, Billy Graham? Não fez. Agora, eu estou falando de pessoas que são pagas, que não sabem nem o que uma palavra levita significa. Vai na igreja, cumpre o papel dele e vai para o boteco beber cachaça. É isso, Billy Graham não fez essa inversão, só tipo, esse homem de Deus tem unção, tem graça, então e canta ganha bem. para isso. Vem aqui, Se eu pudesse, estou fazendo aqui uma palavra de Deus aqui, Deus é minha testemunha. Se eu pudesse, eu remuneraria o Ministério do Louvor. Remuneraria mesmo. Por quê? Porque eles trabalham, porque são levitas, porque é bíblico. Não teria problema nenhum para fazer isso. Problema nenhum. Agora, homens e mulheres de Deus. Tem a diferença. E é isso que Billy Graham fazia. Ele remunerava pessoas convertidas. Ele não saía pegando no laço lá o cara que canta bem, o cara que toca bem, porque o cara que toca um contrabaixo lá no boteco, eu vou trazer ele para cá. Porque o outro canta bem, tem uma voz lá não sei de onde, não. Então tem essa diferença. A oração faz a diferença. Se nós aprendermos isso, e eu vou aqui desafiar os jovens mais uma vez, que concluía o meu desafio, o Canho não deixou, eu esqueci de bater o sino para ele, né?
concluir a minha fala dizendo o seguinte: se nós entendemos o propósito da oração, a igreja, eu falei domingo passado, a igreja tem um espaço e ela promove isso na vida. Hoje, por exemplo, hoje teve consagração de manhã, não sei quantos jovens estavam lá, possivelmente nenhum. Quinta-feira. Só eu. Só o André? Eu. Pois é, tá aí. Eu nem fiquei sabendo, eu também fiquei sabendo. Não ficou, teve consagração. A pastora, acho que a pastora Regina avisou só o grupo ali que vai na sala. Não mandaram nos grupos. Temos a sala de oração nas quintas-feiras, nos domingos. Quinta-feira tá no curso. Né? Temos vários momentos onde nós podemos nos reunir, os jovens podem se reunir para orar. Oração e canja de galinha, nunca vi falar que faz mal para alguém. Nunca. Só para a Luísa, que ela come canja de ovo, ela come o produto da galinha. É, não é, Luísa? É verdade. Muito bem. E assim nós chegamos no final de mais um ConectaCast, com esse assunto que eu acho relevante. Você pode deixar o seu comentário no YouTube, no Facebook, você possa deixar suas perguntas, nós iremos responder cada uma delas. Se você é contrário à nossa opinião, deixa a sua contrariedade aí, não tem problema nenhum. Um dia desse eu dei uma opinião política no Face, eu disse o seguinte, eu falei que eu não tenho candidato nem A nem B, nem linha direita ou esquerda, mas eu acho que o que a igreja está fazendo é politicagem. Os pastores estão fazendo da sua membresia um curral eleitoral, obrigando a sua membresia a votar no seu candidato. A ou B, eu não vou citar aqui o nome dos candidatos. E eu acho que isso é um crime, além de crime, é pecado. É crime por quê? Porque o voto é livre e é secreto. E os pastores estão fazendo isso. Eu fazia parte, Luísa, de dois grupos de pastores, um de 300 e poucas pessoas e outro de 400 e poucos pastores, 800 pastores mais ou menos, eu fazia parte dos dois. E eu fiz um convite para virem para o podcast, para nós falarmos sobre a igreja pós-moderna, se ela tem sido feito diferencial na vida das pessoas. E quando eu lancei a pergunta, veio um camalhaço de fotografia de políticos, de um político na verdade, porque a grande massa do grupo pastoral, ela já fechou com o candidato. O cara vem em cima de Bíblia, veio ajoelhado, veio de mão para cima, veio vestido de anjo, veio com um anjo em volta. A imagem de Jesus ali, a imagem de Jesus ali do lado, aquela coisa toda, sabe? Aí eu lancei de novo o convite. Acabei de lançar, aí não aguentei. Eu mandei um áudio de 9 minutos. Falei, gente, eu estou fazendo um convite para vocês estão mandando coisa política. Isso é politicagem, isso é crime, isso é pecado. Vocês estão fazendo da igreja um curral eleitoral. Infelizmente. É um dos assuntos que nós vamos falar no sábado que vem, que é sobre o neopentecostalismo, e isso é uma das grandes áreas que a igreja neopentecostal tem trabalhado. O coronelismo do pastor. Eles chamam de igreja patriarcal. Eu chamo de coronelismo. O pastor mandou, todo mundo baixou a orelha e obedece. Isso não é patriarcal coisíssima nenhuma. Nós estamos usando o exemplo bíblico, porque a comunidade judaica era uma comunidade patriarcal. Ponto. Só que nós não somos judeus. Você é judeu? Eu não sou. Eu sou italiano misturado com português, misturado com brasileiro, eu estou uma mistura, eu estou menos israelita. Bem que eu queria ser israelita. E a turma, ela inverte as coisas. Elas querem usar o texto fora do contexto para criar pretexto. E com isso tem colocado pessoas no cabresto, feito com que pessoas andem na linha ali, porque senão o pai vai castigar o filho, porque é uma sociedade patriarcal. Gente, mostra para mim onde é que está na Bíblia, e aí eu vou virar uma igreja patriarcal. Antes disso, não dou conta não. Tá fugindo do assunto. Já fugi, eu me zanguei. Eu não posso me zangar. Então, fugir já do assunto, mas é isso, o jovem cristão ele tem muitos desafios enquanto ele está inserido
dentro da sociedade, né? A sociedade é do pega-pega, todo mundo toca, todo mundo faz, é bom, importante é o prazer, importante é você ser feliz. E a palavra não é isso que ela fala. A palavra diz lá em Timóteos, né? 2 Timóteos 2, versículo 22, foge das paixões da tua mocidade. E seguramente Timóteo, ele não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha essas coisas, mas ele tinha também desafios parecidos ao nosso, né? Em cada geração, em cada época, Tem as suas tem as suas características, né? características, mas é o mesmo Satanás trabalhando e são os seres humanos também dentro disso. Então, como jovens, a nossa visão deve ser sempre andar conforme a palavra. E para andar conforme a palavra, é preciso ler a palavra, né? Até porque Jesus fala que o Espírito Santo seria aquele que ia nos lembrar de tudo aquilo que ele nos ensinou. Então, para lembrar, você precisa aprender primeiro. E deve aprender com a palavra. E como jovem cristão, você tem o trabalho, né? Tem a missão de influenciar os outros para o reino de Deus, anunciar, né, falar para os outros que esse caminho é errado, que existe um caminho da salvação e que o caminho da salvação é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. André, as suas considerações finais, meu querido. Fique à vontade. Não sei se é nervosismo, mas eu tô com ou ar-condicionado, mas eu tô com frio aqui, hein, pastor? Eu tava aqui tremendo aqui. É os dois, é uma mistura. É um misto de ar-condicionado que eu estou caçando controle para aumentar aqui a temperatura, que ela está baixa mesmo. Bom, para finalizar, Eu só não consigo, né? Estava ligado o ar-condicionado já? Meu ah, Deus. vixe, Maria. Tá ligando nas costas dele. Tava com frio aqui. Para finalizar, eu acho que as igrejas têm que se preocupar mais com o que elas falam, se alinhar mais na palavra do que uma igreja bonitinha, com as paredes pretas, e sim preocupar mais com a palavra que é dita lá, do que com a estrutura em si do templo. Muito bem. Luísa. Que os jovens possam se atentar cada vez mais, os jovens cristãos, à palavra, que nós possamos cada vez mais ser a diferença onde nós estamos inseridos, porque eu dei essa ideia para o Canhanga, porque cada um aqui vive uma realidade sendo jovem, o Canhanga no trabalho, o André na escola e eu na faculdade. E eu no trabalho na faculdade. E a gente sabe, né, as dificuldades que nós enfrentamos. E agradecer ao pastor pela oportunidade e por hora é isso. Se bem que ele falou demais, né? Eu? O que menos Ah, falou foi eu. Alguma vez o sino tocou pra mim? Ainda falou mais do que o pastor. Nenhuma vez o sino tocou pra mim. Então eu fui o que menos falei. Quero agradecer ao André, muito obrigado, André, pela sua presença, Luísa, Canhanga. Quero agradecer aos jovens que estão na escuta. E eu vou pedir para que os jovens compartilhem esse vídeo. A gente ficou com medo de colocar o vídeo ao vivo, mas eu acho que a gente está preparado para isso, sabia? Tá. Eu acho que a gente está preparado. Eu acho que a gente está preparado para colocar ao vivo a partir da próxima semana. A gente vai fazer ao vivo essa bagaça. Na próxima semana eu não venho aqui, não. Também não? Aconteceu. Não Você é bagunçado não assim o negócio, não. Muito bem. Não é bagunçado assim. Não, eu acho que a gente consegue, porque é o seguinte, por mais que haja um nervoso, por mais que haja essa insegurança, a gente está falando daquilo que é a palavra, daquilo que é bíblico. Não estamos aqui inventando moda. A gente está falando de vir assim sequencialmente vindo agora. Não vamos vir na próxima também. Não, quando eu falo a próxima, é a próxima vez que outra vocês vierem. outra Outra vez que vocês oportunidade, vierem. tá certo. Tem que explicar bem, tem que escrever bem. Aí na próxima vez que a gente vir, já vai estar maior aqui, mais bonito. Tem que ter uma... Vai tá- Não, aí eu já não garanto nada. Vai Aí eu já não vai ter garanto nada, patrocínio. porque foi dinheiro de macho, mano, até agora. Parede aqui Vai tem ter que uma ser preta prensa quando ele esperando voltar a aqui, gente ó. aqui. Falta LED aqui, É, pastor. falta LED. Não, tá fora, é só liga ali atrás, a LED, temos LED, meu amigo. Tá pensando o quê? E-
E a obrigado poltrona, a mesmo. poltrona. Eu vou melhorar, isso aí precisa melhorar mesmo. Isso aí eu tô assim, achando que passou da hora de melhorar. Eu tenho que ligar aqui, esse trem, quer ligar mais por quê? Já deu, já. Não, é que saiu aqui fora. Muito bem. Eu quero agradecer. Lembrando que a Rádio Conexão Top, ela está no Android, né, no aplicativo Android. Ela está no site. Ela já foi compro, já está sendo montado o aplicativo pelo iOS. Ainda não está funcionando porque a iOS é uma carne de pescoço. Eles são complicados, eles dificultam o máximo que eles podem para a gente Aí está no programa. para a gente não produzir. Eles dificultam o máximo possível, o máximo que eles podem. Infelizmente. Infelizmente. Não é dificultar, é questão de segurança. O iOS tem mais segurança. Não Pode ser. De fato pode ser, é questão de segurança. Eu estou querendo entrar aqui no. É mais chato, mas é certo. Não tem como. Muito bem. A gente está aprendendo, né, gente? A gente está aprendendo. E se fosse ao vivo, eu não vou cortar isso não, vai ficar de gente meio aí. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa reflexão. Mais uma vez eu deixo, você tem toda a liberdade de fazer o seu comentário, talvez você concorde, talvez você discorde, talvez concorda ou sem corda, né? Fique à vontade, tanto no Face como no YouTube, pelo celular, 659-9965-8899. Você tem toda a liberdade. Esse é um espaço onde nós não estamos com a verdade, nós estamos falando aquilo que a gente pensa. E aqui eu falei para o Canhanga, para a Luísa, eles ficassem à vontade para falar o que eles pensam, o que eles acham. E cada um falou sem nenhuma pressão. Teve pressão minha? Teve. Não. Minha? Só para você parar de falar. Só para você parar de falar. Quero agradecer os nossos colaboradores, Minas Farma, Óticas Mariano, Casa Forte, Embalagem Festa, Vet Scanner, Mercado Vitória, Bem-Estar Life, Livraria Evangélica Baruch, as lojas Flamboyant, que são parceiras para que essa estrutura possa chegar até você. Nós temos o devocional diário Pão da Vida, que a gente envia todos os dias para você. Se você quiser fazer parte e receber o Pão da Vida, mande uma mensagem no meu celular, 6599658899, e eu começo a enviar para você o devocional Pão da Vida todas as manhãs, tá bom? Sendo dessa forma, a gente vai chegando para o final de mais um Conecta Cast, e na próxima semana nós estaremos novamente aqui trabalhando temas que são temas um tanto quanto cabeludos, né? Mas temas muito relevantes, tá ok? Deus abençoe sua vida, obrigado pelo seu carinho. Alguém mais? Não. Tudo sob controle? Posso desligar? Fiquem com todos na graça e na paz. Deus abençoe a todos. Amém. Não desligou não, vai lá, ganhando.